Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos com muita alegria a grande solenidade da Santíssima Trindade. Esta solenidade é a solenidade mais profunda e mais importante da nossa fé católica, pois é o mistério que se refere diretamente à pessoa de nosso Senhor. Por que nós católicos cremos em Deus Trino? Em Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Ou por que Deus é Trino? A primeira coisa que nós temos que ter em mente é que a Trindade é um mistério. E mistério não é para ser entendido, não é para ser compreendido. Mistério é para ser contemplado, é para ser amado, é para ser vivido. Todos nós já conhecemos aquela velhinha, historinha de Santo Agostinho, que foi um dos maiores teólogos que tentou e que explica a Santíssima Trindade, que ele estava caminhando sobre a praia, quando de repente ele viu um menininho que estava pegando a água do mar com a conchinha e colocando dentro de um buraquinho, vai e vinha, vai e vem. Agostinho pergunta: o que você está fazendo? O menino responde: estou tentando colocar toda a água do mar nesse buraquinho. Santo Agostinho diz: é impossível, porque o mar é infinitamente maior do que esse buraquinho. Naquele momento, diz Santo Agostinho, na sua obra sobre a Santíssima Trindade, que aquele menino se transforma, era um anjo do Senhor. E esse anjo diz o seguinte: pois é, da mesma forma que é impossível retirar toda a água do mar e colocar nesse buraquinho, é impossível você compreender todo o mistério da Santíssima Trindade. Deus é Deus, nós somos criaturas humanas criadas por Deus. Nós só podemos compreender aquilo que Deus deixa conhecer. Deus na sua totalidade é impossível caber no nosso intelecto. O movimento é sempre o contrário. Então aqui nós já podemos responder a primeira pergunta: por que Deus é trino? Porque Deus assim se revela. É Ele que se manifesta ao longo da história da salvação como Pai, como Filho e como Espírito Santo. Quando nós olhamos para a criação, nós vemos aqui o Deus transcendente, o Deus que está fora, o Deus que cria. É o Deus que não se funde, que não se mistura com as realidades criadas. Na encarnação, nós temos o Emmanuel, o Deus que vem habitar no meio de nós, o Deus que vem ao nosso encontro. E em Pentecostes, o mistério que celebrávamos no domingo passado, nós contemplamos Deus que vem habitar em nossos corações. Então nós cremos que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, porque Deus se revelou dessa forma gradativamente. Então se revelou como Pai no momento da criação, se revelou como Filho no momento da encarnação para nos salvar, se revelou como Espírito Santo no momento de Pentecostes para permanecer conosco todos os dias até o fim dos tempos, como Jesus nos fala no Evangelho de hoje. Então por isso que a nossa fé é trina. Mas nós não podemos confundir, nós não somos politeístas, nós não cremos em vários deuses ou em três deuses. É um grande mistério. Nós cremos em um só Deus que se manifesta em três pessoas: no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Se você não entendeu nada até agora, está tudo bem, está tudo certo, porque não é para ser compreendido mesmo, é para ser contemplado, porque é um grande mistério. E todas as vezes que nós olhamos para a vida pública de Jesus, nós vemos que a Trindade, ela não se separa, a Trindade sempre está presente. Um exemplo mais clássico que eu particularmente gosto de citar, porque fica bem claro para nós a presença dos três, é o batismo de Jesus. Quando Jesus é batizado, o que acontece? A voz: eis o meu filho muito amado, em quem eu pus todo o meu bem querer. Aqui temos o Pai. Depois temos o Filho, em Jesus que estava sendo batizado. E temos o Espírito Santo em forma corporal de pomba que descia sobre Jesus. Então aqui nós temos aquele que unge, aquele que é ungido
e aquele que é a própria unção. Quem que unge? O Pai. Quem que é ungido? O Filho. Quem que é a própria unção? O Espírito Santo. Para vocês verem como que fica claro para nós a manifestação da Santíssima Trindade. Isso quando a gente olha lá na criação, que diz façamos sempre no plural, ou seja, nos remete à Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas compreendo uma coisa: quando nós olhamos para a Trindade, nós vemos que o Pai, Ele ama tanto o Filho, Ele dá inteiramente todo o seu ser ao Filho. Esse amor é infinito, que da mesma forma o Filho ama inteiramente o Pai, se doa inteiramente ao Pai, e esse amor de um pelo outro é uma pessoa divina, é o Espírito Santo. E esse amor é derramado em nossos corações. Falar da Santíssima Trindade é lembrar que a essência de Deus é amor. Por que Deus é trino? Porque Deus é amor. Eles vivem uma comunhão de amor. É um que ama o outro. E o Catecismo da Igreja Católica nos lembra que o nosso fim último é participarmos da vida íntima da Santíssima Trindade. Ou seja, é nós fazermos partes dessa intimidade, desse relacionamento de amor com Deus. No entanto, a igreja nos recorda que nós já temos que começar agora a buscarmos essa intimidade com nosso Senhor. Por quê? Porque para haver o verdadeiro amor é necessário 3 realidades, como nos fala Dom Fulton Sheen, um arcebispo norte-americano que está em processo de canonização. Ele diz: quando nós olhamos para o céu, nós vemos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quando olhamos para a Sagrada Família, nós vemos José, Maria e Jesus. Quando nós olhamos para o matrimônio, nós vemos ele, ela e Deus. E por isso, para o amor ser verdadeiro, é necessário aquele que ama, aquele que é amado, e aquele que faz com que esse amor cresça cada vez mais, que é a pessoa do Espírito Santo. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, celebrar a Santíssima Trindade é lembrar, antes de tudo, que Deus é amor e nós somos chamados a participarmos deste amor divino. Santa Elizabeth da Santíssima Trindade, uma monja carmelita, não é em vão que ela tem esse nome religioso, né, da Santíssima Trindade. Ela disse o seguinte: que alegria, encontrei o meu céu na terra, nesta querida solidão do Carmelo, onde estou a sós com meu único Deus. Tudo faço com Ele e realizo todas as coisas com alegria divina. O que Santa Elizabeth da Santíssima Trindade descobriu aqui? Ela descobriu um mistério que se chama inabitação da Santíssima Trindade. O que é isso, Padre? Que Deus habita em nossas almas, que Deus habita em nossos corações. Deus que é Pai, Deus que é Filho, Deus que é Espírito Santo. Porque todos nós somos chamados a essa relação de amor com Deus uno, com Deus trino. E esse amor, meus irmãos e minhas irmãs, é um amor assim tão intenso, tão grande, que esse amor não cabe em nós, esse amor transborda para o próximo. Por isso que somos capazes de amar os nossos irmãos e irmãs. Por isso que a prova que você não está crescendo na vida espiritual, que você não está no caminho de santidade coisa nenhuma, que você não reza coisa nenhuma, é só aparência, é essa capacidade que você tem de amar. Que o que identifica um cristão, um católico, é o amor. Deus é amor e derrama esse amor sobre nós. E se nós vivermos espiritualmente essa vida espiritual, essa vida de oração com Deus, esse amor também vai transformar todo o nosso coração. Esse amor vai tornar possível aquilo que para nós humanamente é impossível. E é por isso que nós conseguimos amar o próximo. Assim como Santa Elizabeth da Santíssima Trindade, nós já precisamos viver esse céu aqui na terra, viver nessa intimidade com Deus. Mas para isso, temos que viver na graça de Deus, abandonar o pecado, porque o pecado afasta esses divino hóspede do nosso coração, que é Deus uno e trino.
E depois precisamos cultivar uma vida interior. E vida interior não é só ficar repetindo orações, não. Vida interior é silêncio, é recolhimento, é se colocar na presença de Deus, é procurar fazer a vontade de Deus, não a sua vontade. Talvez a sua vontade seja boa, mas não é isso que Deus quer. Então nós precisamos sempre fazermos a vontade de Deus. Portanto, meus amigos e minhas amigas, que esta solenidade da Santíssima Trindade nos lembre sempre que Deus é amor e nós somos chamados a vivermos profundamente essa relação de amor com nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.